Fala galera, beleza? Em 2001 eu estava entrando no primeiro ano do ensino médio e eu lembro que eu tinha dois colegas, um deles era o Carlos e outro deles eu vou chamar de Guilhermes. Então Carlos e Guilhermes, dois caras bem legais assim, bem gente fina, gostava deles até. E eles tinham essa característica, né, que vai exemplificar um pouco do que eu falei no último vídeo, que ambos tinham lá suas namoradinhas. Então, o Carlos, ele era um cara alto, feio, polacão, e ele namorava uma loirona. A loirona, o apelido dela era enfermeira, que era uma referência aos Animaniacs, né, que tinha a enfermeira, que era toda formosa. E o Guilhermes, ele tava namorando a bruxinha, né? Que era uma menina que era pegada aquelas paradas de Wicca e tudo mais, né? Gente fina, ela também, né? Não era ruim não. E o que tem de engraçado nessa história toda? Que os dois encaravam esses namoros de maneiras muito diferentes. Tá? Muito diferentes. Na época eu não tinha ainda a sapiência de entender como essa diferença era importante. Então, Carlos tinha a vida dele. O Carlos fazia lá atletismo, né? O Carlos tinha os amigos dele, o Carlos estava vivendo a vida dele. E a loirona acompanhava. Então, por um lado, você não via no Carlos desprezo pela menina. Pelo contrário, ele gostava dela, claramente. E os dois se davam bem e tudo mais. Ele era respeitado por todo mundo, dos nerds à galera do fundão. Todo mundo gostava dele de alguma forma. Um cara muito legal, muito carismático mesmo. Mas ele vivia a vida dele. Então, a imagem que eu tenho do Carlos com a loirona é do Carlos sentado em algum lugar lá no pátio, no intervalo entre as aulas, batendo um papo com os amigos dele, voltado para os amigos dele, e a loirona pendurada do lado dele aqui, mordiscando o ouvido dele, toda apaixonada, toda louca por ele. A menina era louca pelo Carlos. Então, isso é um lado da história. O outro lado é o Guilhermes, tá? O Guilhermes, na época, ele começou a namorar com essa menina, a bruxinha. Eles combinavam, tá? Eles eram um casalzinho que até parecia bem adequado assim um pro outro. E a cena que me lembra muito dos dois é na sala de aula, a menina com a mão esticada para trás e ele com a mão esticada para frente, todo apaixonado. O Guilhermes, ele tava in love, ele tava completamente seduzido pela menina, a vida dele se tornou aquela menina. Então, olha a diferença. Carlos tinha a vida dele e a namorada dele acompanhava. O Guilhermes não tinha vida. A vida dele era a atenção da menina dele. Resultado, o Carlos ficou uns 2 anos namorando com aquela loira. Já o Guilhermes, o namoro dele durou 3 dias. Se hoje eu tava vendo os dois de mãozinha dada ali, com o menino todo apaixonado, deu 2 dias depois já não tinha mais nada entre os dois. Já tinham terminado e acabou. Então o que eu acho engraçado dessa situação? Na época eu não conseguia perceber isso, mas é muito comum você ver esse tipo de coisa, especialmente em ensino médio, tal, rapaziada nova, 18, 19 anos. Você vê o casal de namorados, quando o cara ele tá extremamente apaixonado, extremamente com aquele jeito derretido, tipo querendo ficar beijando a menina toda hora, ficar grudado nela e tudo mais. Você sempre vai ver que a atitude da menina é meio, sabe, tipo, dá um espaço, dá um tempo pra mim. E o caso do Carlos era o contrário, isso que eu acho mais interessante, porque o Carlos, ele não tava nem aí, né? Ele é um cara que, assim, quer ficar comigo, beleza, não quer, beleza, o Carlos não ia se afetar. Você não via no Carlos aquela paixão, tipo, eu quero agradar a loirona, eu quero o bem dela, eu quero que ela seja feliz. Não. O Carlos estava vivendo a vida dele. E era uma vida legal, ele fazia lá o atletismo dele, ele tinha os colegas que faziam esporte e tudo mais. Ele fazia as coisas que ele gostava. Podia ser atletismo, podia ser xadrez, mas o cara ele tinha a vida dele, ele tinha uma personalidade, o cara tinha as coisas pelas quais ele se interessava. E ele tinha a namorada dele, e ele gostava da namorada dele, e a namorada dele era louca por ele. E esse relacionamento durou muito tempo, Enquanto já o menino todo apaixonado, rapidamente deu em nada. E os dois poderiam muito bem estar muito tempo juntos, né? Não vejo nenhuma incompatibilidade forte entre aqueles dois, mas cai um pouco nisso. O cara exageradamente, né? Focando a vida dele todo na menina. A menina não quis saber e parece que deu fora nele, né? Não tem bem um ponto. Esse vídeo é só um caos interessante que eu tava lembrando aqui. Eu tenho muitos outros causos interessantes para contar. Eu vou começar a trazer aqui porque demonstra um pouco disso, né? Do que eu falei no vídeo anterior.
Cara, não tenha medo de ter tua vida, tá? A partir do momento que você começa a abandonar as tuas coisas em nome da mulher, a tua vida fica desinteressante. Daí o cara começa a achar estranho, porque a mulher dele acha ele desinteressante, né? Ela perde o charme perante a mulher. Claro, a tua vida agora é um saco, você é um escravo da tua mulher. Então, claro que tua mulher não te acha mais uma pessoa interessante, né? Ela olha para baixo para ver você, né? A mulher, ela quer olhar para cima, né? Não tão para cima, porque daí, né, tem a questão da insegurança, mas, né, olhar para um homem, né, que ela possa acompanhar, que dê direção, que esteja presidindo, protegendo, provendo, etc. E é isso, né? Fica aí, causa interessante de mais de 20 anos atrás. Beleza? Falou, galera. Sucesso aí.